principais notícias no Brasil e no mundo. Você ouve agora Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia. Bom dia, amigos. 6h46, no ar mais uma edição do programa Bom Dia 98, aqui na realização da CDL Santos Praia, nosso programa jornalístico que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 15 para as 7, às 8h15 da manhã, aqui Zé Torquato. E realmente uma satisfação muito grande ter você conosco no nosso programa. Nossa equipe já está composta na sonoplastia, o Rick Santos, e também na coordenação de produção, e a jornalista Patrícia Medina, à sua espera da sua ligação, do seu comentário, do seu WhatsApp. Temos aí os canais de comunicação disponíveis: WhatsApp 997829970, telefone 3284 1100. É isso aí. Hoje na bancada já temos a presença do ouvidor público municipal de Santos, que aliás vai interagir conosco por meio do quadro Cidade Interativa. Qualquer relato de problemas do município, qualquer dúvida sobre algum serviço prestado e enfim, no escopo da Prefeitura de Santos, se dispôs aqui o nosso ouvidor a responder ao vivo aqui no Bom Dia 98. Bom dia, Flávio Jordão. Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Rick, Patrícia. Prazer enorme aqui estar com vocês mais uma vez nessa sexta-feira. Todo nosso, viu, Flávio? E hoje nós temos por princípio comentar fundamentalmente as notícias locais, regionais e também do cenário nacional, que, como eu sempre digo aqui, está sempre efervescente, dada ao cenário político de Brasília. Ontem já tivemos a prisão do ex-ministro Paulo Bernardo, mais escândalos vindo à tona, não é, de corrupção, mas hoje nós vamos comentar o cenário internacional, porque o premier James Cameron acaba de renunciar, fruto do resultado do plebiscito que optou por 52% contra 48%, uma decisão muito dividida, e por conta desta decisão o Reino Unido deixa a União Europeia. Qual é a sua análise preliminar dessa decisão soberana do povo britânico? É uma decisão histórica, né, Zé? A gente, abrindo os jornais hoje aqui, a gente até tem uma notícia de que provavelmente a pesquisa indicava a permanência dos britânicos na União Europeia. Mas pensa bem, estava dentro da margem de erro, inverteu, na verdade. Já é conhecida, né? Já é conhecida. Porque estava 48 a 52, quer dizer, e aí foi ao contrário. Exato. E acabaram saindo. Quer dizer, o premier conservador, que é o próprio Cameron, vai renunciar, ou seja, acho que é uma tendência realmente importante aí pro mundo. São 28 países que congregam aí a União Europeia, e acho que vai ser importante para um novo diálogo, para uma nova estrutura na Europa, para poder alavancar. Acho que vai ser bom para vários setores da economia, para vários setores do mundo todo. Eu acho que vai ser muito importante lá também para a Europa. Agora, Flávio, muito embora, você sabe que os mercados financeiros internacionais são muito sensíveis a notícias, por exemplo, de uma perspectiva, embora sempre as pesquisas demonstrassem equilíbrio de permanência na União Europeia, que aliás unia os dois principais partidos, o partido conservador do premier David Cameron e também até o partido de oposição, o trabalhista. Então foram os dois grandes líderes hoje da Inglaterra que pelo menos mantinham esse status, foram aí derrotados pelas urnas, não é? O que deve causar mudanças. Você entende que no decorrer do tempo a economia, a comunidade internacional e esse mundo globalizado economicamente vai absorver, vai se adequar a essa decisão, que não vai ser uma mudança a partir de hoje. Inicia-se um processo de transição que vai culminar com a saída total da Grã-Bretanha da União Europeia. Com certeza, realmente foi uma derrota sofrida, para duas lideranças importantes. O prefeito de Londres realmente estava na oposição desse processo e o Sadiq Khan estava trabalhando para que não acontecesse. Eu acho que realmente vai ser uma adaptação, nós vamos ter nessa transição aí muitos fatores sendo discutidos ainda, para que a gente tenha aí uma saída melhor nesse processo. Mas eu entendo que é positivo também. Eu acho que alguns choques de gestão são importantes. Eu acho que essa aí é uma
é uma das atitudes importantes para o mundo. Eu acho que é um posicionamento realmente relevante. Agora, Flávio, a diferença é muito pequena e também no foco dessa decisão muitas coisas influíram, como por exemplo, essa decisão é frontalmente contra uma política de Estado que tem admissibilidade à vinda dos imigrantes. Então talvez essa pressão causada pelos imigrantes da Síria, né? Os refugiados, na verdade, imigrantes não, refugiados e imigrantes também, que hoje vivem no Reino Unido e na Europa como um todo. E os partidos conservadores e parte da opinião pública e da população que tem um viés mais conservador, não é? Aliado ao terrorismo, você entende que esses fatores pesaram na decisão dos britânicos? Com certeza, Zé, mas eu também acho que foi por ter sido uma pesquisa extremamente disputada ali, quer dizer, eu imagino que essa tenha sido também uma tendência, por todos esses receios que estão acontecendo no mundo como um todo. Eu entendo que realmente acho que foi uma das situações preponderantes para que tivesse essa vitória nesse momento. Agora então, agora o que de repente pode ser considerado divisor de águas, fora o aspecto econômico, o David Cameron já se apressou em dizer que a economia da Grã-Bretanha é forte, ela tem um fluxo, ela tem um processo, ela tem negociações feitas, entabuladas com vários países e também da economia interna, política econômica interna, adequadas à realidade do pertencimento da União e da adesão do Reino Unido à União Europeia. Porém, o que eu queria te perguntar é o seguinte, pelo aspecto político e também com uma influência social relevante, até que ponto essa decisão não foi motivada por esses fatores externos que eu te disse, que grande parte da população europeia é reticente, como até pelo advento do terrorismo e tudo mais, e também essa visão de que os imigrantes roubam empregos e sobrecarregam os serviços públicos, e o europeu leva muito a sério a questão dos impostos, né? Ele talvez sinta o bem-estar social também arcando com esse custo de receber essas populações de imigrantes que são necessárias, que cumprem funções, às vezes na economia, trabalhos que pela qualificação, o grau de qualificação dos europeus, eles já não, como acontece nos países desenvolvidos, já não se dispõe mais a fazer, não é? Você entende que essa saída pode potencializar e causar um efeito dominó para, por exemplo, a França, que tem um movimento conservador muito forte, como a Áustria, que tem um movimento conservador e até de extrema direita muito forte, e movimentos separatistas, como a própria Escócia no Reino Unido, até o Zé Geraldo Barbosa falou sobre isso ontem, e até a Catalunha na Espanha, não haja uma nova onda, um cenário que motive essas pessoas que querem mudanças nesse sentido, e esse movimento político ele se estenda pela Europa como um todo? Eu acredito que sim, Zé. Eu acho que tem uma grande possibilidade disso, né? Quer dizer, o start foi dado pela Grã-Bretanha, como eu coloquei aqui, são países importantes, são 28 países, né, que representam a Grã-Bretanha, e acho que a tendência de fato é que países mais conservadores, com líderes mais conservadores, também possam ir pelo mesmo caminho e ter aí essa situação. Eu acho que como eu volto a falar, eu acho que realmente foi algo importante para a nação. Bom, vamos retomar aí, porque essas informações estão correndo muito, estão correndo o mundo e os desdobramentos ainda, análise, porque de fato se esperava a manutenção do Reino Unido, né? Se esperava a manutenção do Reino Unido na União Europeia, e agora nós vamos viver com as consequências, mas nós tivemos outras rupturas na história. Não entendo essa como uma ruptura à força que mude a estrutura de governo. Vão mudar as políticas públicas, não é? E vão se criar outros parâmetros para se gerir o Reino Unido, principalmente no fator de relações econômicas com outros países e também na admissão ou não de imigrantes, de acesso aos direitos, mas isso nós vamos observar no decorrer do tempo. Vamos esperar a opinião dos analistas para seguirmos nesta questão. Então fica registrado aqui, por decisão do plebiscito, 42% a 38%, diferença de cerca de 1.200.000 votos, não é? Por favor, Rick. 42,58. 42. Foi 42,58.
48,52. É isso mesmo, 40,52 a 48. Tá certo, a conta estava errada. Bom, mas a análise é válida. 52 pró, 48 para saída. Então está decretada a saída do Reino Unido da União Europeia. Santos registra novo caso de sequestro relâmpago. Vítima foi engenheiro. Um engenheiro de produção de 28 anos foi a nova vítima de sequestro relâmpago em Santos, rendido por 2 criminosos na rua Iguaguaçu, na Ponta da Praia, na noite desta quarta-feira. Ele ficou sob ameaça de arma de fogo no banco do passageiro dianteiro do seu Citroën C3. A vítima foi levada para Cubatão e só foi liberada na Avenida Bandeirantes, na Lemoa. Durante o sequestro relâmpago, os bandidos se apoderaram da carteira e do iPhone 5 do engenheiro. O bandido, que estava no banco traseiro portando arma de fogo, chegou a fazer um disparo acidental, mas ninguém foi atingido. Houve apenas um pequeno dano do veículo, segundo o registro do caso. Abandonado pelos bandidos, o carro foi recuperado pela PM ainda na noite desta quarta-feira, e essa notícia foi veiculada no Diário do Litoral. E, Flávio, o sequestro relâmpago era um crime que tinha reduzido bastante a sua frequência, a sua incidência, mas te surpreende essa ocorrência aqui em Santos, já que o Imbaré teve 2 casos de sequestro nos últimos 4 dias? Quer dizer, numa semana tivemos 3 casos, realmente é algo preocupante. É sempre uma ondinha que acaba acontecendo, né? Quer dizer, e aí acabam virando uma prática comum. Isso é muito preocupante. Ontem, até pelos relatos que a gente pôde apurar, o rapaz desceu do carro, foi atravessar a rua, 2 pessoas abordaram ele, mandaram ele voltar pro carro, ligar o carro e saíram com ele. Houve um disparo até, enfim, né? Algo realmente que foi acidental, mas poderia ter acontecido até uma tragédia. Agora, a gente volta a falar o que a gente vem falando aqui sempre, que é a impunidade, que é essa legislação ruim, que solta bandido que é preso, ou seja, então vai fazendo com que cada vez mais a gente tenha mais crime nas ruas. E precisa ser realmente contido, a polícia faz o que é possível, a estrutura dela é pequena, um efetivo pequeno, isso é declarado pelo próprio comando da polícia. A polícia, ela sabe das dificuldades que existem para que ela consiga estar em todos os pontos. A gente tem aqui, já falei aqui várias vezes, um aumento significativo do crime na Zona Noroeste. Foi remanejado um grande efetivo para a Zona Noroeste para tentar conter ali uma onda de assaltos que está acontecendo. Obviamente você vai desguarnecer uma outra região da cidade, quer dizer, você acaba cobrindo, o cobertor é curto, você acaba cobrindo um lado e descobrindo o outro. Então é algo que realmente precisa ser repensado. Eu sempre digo que a prefeitura faz o que é possível também para tentar colaborar nesse sentido. Tem ajudado a polícia militar, a polícia civil com o que pode, com a atividade delegada, por exemplo, que é uma ação extremamente importante, que é um convênio que a prefeitura tem condição de fazer com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, para ceder policiais e pagar os policiais que estão em horário de folga, de bico. Eles acabam regularizando o bico deles, eles andam fardados com o veículo da própria polícia, e a prefeitura remunera. A prefeitura agora acabou de dobrar o convênio, fez um convênio também com a Polícia Civil, está tentando ajudar. Tem as câmeras de monitoramento que foram aumentadas significativamente também, de 100 e poucas câmeras, nós passamos a 580 câmeras, ou seja, a prefeitura tem feito aí o seu papel para auxiliar. A gente sabe que o crime, que a segurança pública é o assunto do momento. Você pega as pesquisas de opinião, muitas vezes que saem, e a gente tem os principais casos que as pessoas relatam: é saúde, educação e segurança, ou seja, são os 3 principais focos da população. E na verdade, a segurança é um caso bem complexo. O crime cada vez cresce mais, a falta de perspectiva. A gente conversa com as pessoas muitas vezes nas comunidades, existe uma falta de perspectiva de fato das pessoas, o que faz com que cada vez mais as pessoas se interessem a ir para o crime. Ver o traficante, o bandido ali ostentando uma arma de fogo, um colar bonito, uma moto bonita, e ele vê que o pai e a mãe muitas vezes não tem nenhuma condição de oferecer aquilo para ele, e ele vê que é melhor ficar pro lado do crime do que trabalhar honestamente. Agora, então, na semana passada em Imbaré teve 2 casos aqui, só para descrever melhor a continuidade dessa pauta. Semana passada 2 casos de sequestro relâmpago em 4 dias. As vítimas foram um dentista de 31 anos e 2 homens da Torres Homem no último dia 13 e um empresário de 33 rendido na Castro Alves no dia 16 por um trio. Agora a Polícia Civil está trabalhando
Eu entendo na interpretação desse assalto, como foram assaltos localizados, creio que, não sei, eu tenho uma sensação que a autoria é das mesmas pessoas, né? A autoria das mesmas pessoas, um crime realmente que teve o mesmo modus operandi e uma ocorrência que está em baixa, vamos dizer assim, nas estatísticas da criminalidade. Realmente, provavelmente tenha sido o mesmo grupo, o primeiro, os dois no Ibaré, agora esse outro na Ponta da Praia, provavelmente o mesmo grupo que vem fazendo esse sequestro. Agora, é desesperador, você imagina você ficar junto dos bandidos dentro de um carro, sem saber o que vai acontecer, deve ser uma situação constrangedora, dificílima para a pessoa também psicologicamente conseguir lidar com aquela situação. Acho que a polícia precisa conter isso rapidamente, urgentemente, para poder ver o que está acontecendo, mas é importante que as pessoas também denunciem, façam seus boletins de ocorrência, enfim, para que a gente possa também ter esse mapa do crime na cidade. Jorge Tadeu, nosso comentarista, que é médico e por força da profissão, às vezes tem aí interferências na agenda, são naturais, mas agora o Jorge Tadeu integra a bancada conosco. Bom dia, doutor Jorge. Quanto a essa questão já chegar com uma notícia aí difícil, né? Essa questão do sequestro relâmpago, os 3 casos da semana passada para cá no Embaré, sempre muito preocupante, não é? Bom dia, Zé, bom dia, Flávio, bom dia, ouvintes, um prazer estar aqui essa manhã. Eu acho terrível, né? E essas coisas, essa variedade essa oferta variável de crimes aí, ela é consequência direta da impunidade que existe no Brasil. Cada vez os bandidos são mais ousados, tiram mais a nossa liberdade de ir e vir, nosso direito de ir e vir, porque sabem que dificilmente serão presos, e se forem presos vão ficar muito pouco tempo na cadeia, né? Agora, outra coisa importante, Jorge, é que esse tipo de crime, ele tem a característica muito definida, né? E até agora, em termos de alerta, o grande aliado dos bandidos é a distração da pessoa, né? Você tem que ficar atento, né? Ao movimento em volta. Claro, não estou culpabilizando a vítima, não, de maneira nenhuma, mas requer alguns cuidados, né, Jorge, para que você não seja uma presa fácil para os bandidos. Sem dúvida, grande parte do trabalho deles é essa questão observacional, né? Eles observam, eles são profissionais, né? Eles pensam como profissionais, e a gente, por nós não sermos bandidos, a gente não consegue interpretar a metodologia deles. Eles ficam bastante tempo observando e realmente existe aí uma interação, né? Eles procuram pessoas que são mais suscetíveis e pessoas que eles imaginam que vão reagir menos, né? Com menos intensidade, né? Pois não, pode complementar. Acho que a gente tem que estar muito atento. As pessoas normalmente, como o Bezerra colocou, são distraídas. Eu sempre falo, minha mulher sempre entra no carro, coloca a minha filha no carro, enfim, bota cadeirinhas. Eu falo, cara, entra no carro, sai com o carro, não fica dando bobeira. Quer dizer, a gente fica nessa achando que as coisas não acontecem e achando que mora num outro tempo, num outro mundo que não existe hoje. Quer dizer, eu sou um cara muito ligado, eu fico antenado, e também isso não tá suscetível a acontecer também do mesmo jeito comigo, mas a gente tem que estar o máximo possível atento. Sempre repito isso, falo bastante com ela. Castro Alves é do lado da minha casa, eu moro a meia quadra da Castro Alves, e a gente fica extremamente preocupado porque é do lado de casa, ou seja, você está vivendo aquilo muito perto de você, e acho que a gente tem que ressaltar isso e estar sempre atento para não correr esse tipo de risco também. É verdade, e um crime que assusta muito, né? Porque o risco é muito grande para evoluir para um latrocínio. Já aconteceu a questão do médico, já faz algum tempo ali, não sequestro relâmpago exatamente, mas a consequência foi a mesma, né? Infelizmente, com a morte do médico, que trabalhava no Ana Costa num fim de semana, que também foi alvejado por 2 marginais que o aguardavam para tentar assaltá-lo. Então, o sequestro relâmpago sempre mais uma preocupação para nós que estamos aqui sempre sujeitos a essa violência. É uma realidade não só da cidade, do país, mas da região, não é? E sempre lembrar para as pessoas não reagirem, pelo amor de Deus, porque isso realmente é um outro fator que os latrocínios, as mortes, o Jorge falou que eles são profissionais, mas provavelmente estão mais nervosos do que a vítima também, correndo um risco muito grande de serem presos, ou de acontecer alguma coisa, ou de estar próximo de alguma situação de perigo também, e estão suscetíveis a cometer uma loucura a qualquer segundo. Então, que as pessoas fiquem tranquilas para não reagir. Enfim, a gente sabe que
na hora ali não dá para prever muito o que vai acontecer. Mas acho que isso é um ponto importante. O Pedro Paulo Menezes, do Embaré, ele diz o seguinte: locais como bancos e órgãos onde tem dinheiro estão mais seguros com a tecnologia. O sequestro relâmpago pode voltar com força. A crise apertou até a bandidagem, diz aqui o Pedro Paulo, né? Eu não acredito não, porque esse dinheiro fácil, eles não têm o menor respeito por ninguém, matam por nada, não é? Mas respeitando a opinião do Pedro Paulo do Embaré, Flávio e Jorge, tem que haver uma atenção especial das autoridades, que esse crime realmente já foi muito praticado e, como eu disse, assusta muito as pessoas. Ontem roubou do rapaz um iPhone, um telefone celular e uma carteira, ou seja, não teve aquela prática do sequestro relâmpago de ir nos bancos, ou seja, de caixa eletrônica em caixa eletrônica para tentar tirar um recurso, até porque está sendo limitada essa situação, os bancos estão se cercando e por isso que diminuiu muito o crime de sequestro relâmpago, imagino eu, por conta dessa dificuldade de você tirar um limite do dia em vários caixas. Isso, e também a limitação de horário do saque. Ou seja, isso tudo dificultou e a prática do sequestro relâmpago foi diminuída. Nesse caso, eles roubaram um telefone e uma carteira, que se tivessem um assalto à mão armada, tivessem levado isso, tivessem deixado o rapaz lá com o seu carro, não teria acontecido nada disso. E outro crime também que preocupa, até em adendo aqui colocou o Pedro Paulo, é o saidinha de banco. Nós tivemos uma saidinha de banco aí recentemente, mas até que a frequência, pelo menos, não deve ser notificada, porque nós não temos conhecimento de um acirramento e do aumento dos casos de saidinha de banco. Mas aí já é outro modus operandi, né? Creio que esse sequestro relâmpago é do bandido que ele é mais o ladrão de ocasião, né? Que você tá distraído, ele vê que você tem um bem, ele fala, vou ali aos poucos, né? O saidinha de banco não, já valores maiores, já coloca uma pessoa dentro, fotografar, foi proibido o uso de celulares nos bancos. Eu acredito que isso tenha inibido também essa modalidade de crime. Com certeza, mas realmente eu acho que são situações diferentes ali no saidinha de banco. Você talvez você esteja mais atento também, se você está tirando uma quantia significativa, você também vai estar mais atento que não, às vezes você também está mais nervoso, porque você acaba demonstrando que você tem algum valor, né? Quer dizer, você está numa outra situação. O problema do sequestro relâmpago é que você está relaxado, você está chegando na tua casa. Ontem o rapaz atravessou a rua, estava do outro lado da rua, eles deram a voz de assalto lá, enfim, pro rapaz, fizeram o rapaz voltar para dentro do carro e entrar no carro com ele. Ou seja, é uma situação completamente atípica, desprevenida. Saída de banco, você tem como se cercar disso, quer dizer, você tem como criar uma situação diferente para não correr esse risco, não tirar dinheiro, enfim, volumes grandes de dinheiro. É verdade. Todo cuidado é pouco e a atenção da vítima, mais uma vez deixando claro, não é culpa da vítima. Nós temos direito à segurança, sim, mas dificulta muito a ação dos bandidos. Entre uma pessoa que está atenta, está olhando o entorno, infelizmente é a realidade de hoje em dia. Hoje você tem os filhos, você cria os filhos para que saiam rápido do carro. Meu filho de 12 anos, Jorge, como nós temos família, o Flávio tem filha ainda pequenininha e tal, mas eles que começam já a ganhar asas e para fazer algumas coisas sozinhos, a primeira orientação que eu dou, olha, dá uma olhada no entorno. Claro que sempre há surpresa, mas a gente tenta prevenir. É uma realidade de hoje, não é, Jorge? Tem que se estar muito atento a essas coisas, como a gente já reiterou aqui. E a pergunta que fica, acho que para todos nós refletirmos aí no final de semana, aí o que mais precisa acontecer para que algo seja feito, né? Poderia ter morrido essas pessoas, né? O risco é muito grande. Exatamente. E será que ao invés de sequestro relâmpago, se ocorressem latrocínios, também seria feito alguma coisa? Porque, e eu não tô falando aí, eu não tô botando culpa em ninguém, não é isso não. É como sociedade, pensando como uma sociedade, porque afinal o policial assim como o político ou o líder, seja o que for, ele também tem pessoas que são munícipes e cidadãos comuns, né? A esposa dele não é policial, o sobrinho dele não é policial, o tio não é político. E ele sem farda é um cidadão também, né? E ele sem farda é um cidadão. Então, com farda também, mas sem a farda é um cidadão como todos nós. O que precisa acontecer, né? O que precisa acontecer para que a nossa sociedade tome alguma atitude, porque já passou de todos os limites, né? Nós vivemos aí hoje em dia cerceados, com todos os nossos direitos cerceados, né? Principalmente no que diz respeito à segurança e ao convívio coletivo nas ruas, e a gente não vê absolutamente nada acontecendo, né? 7:11, esse é o Bom Dia 98 no seu rádio. Vamos agora dar uma passadinha na situação das estradas e balsas. Balsas e estradas.
Travessia Santos Guarujá, 5 balsas em operação, tempo de espera de 20 minutos em ambos os sentidos. Travessia Guarujá Bertioga, 1 balsa em operação, o tempo de espera é de 30 minutos em ambos os lados. Travessia São Sebastião de Ilhabela, 3 balsas em operação, o tempo de espera é de 20 minutos em ambos os sentidos. Via Anchieta com lentidão na chegada do quilômetro 13 ao quilômetro 10 na chegada a São Paulo. As outras rodovias do sistema Anchieta Imigrantes operando normalmente. E eu quero falar com você sobre uma opção bacana para você poder saborear uma bela carne. Você sabe de que eu estou falando, né? Exatamente de que local eu estou falando. É a grande referência, a nossa grande churrascaria que atrai pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo, né? Até estava conversando com o Fernando, até o presidente do Comitê Olímpico Internacional e sua comitiva foram na churrascaria Tertúlia. Segundo os relatos, eles adoraram, não é? A churrascaria Tertúlia é uma das grandes referências aí da nossa cidade, sempre com um grande público, com um atendimento de primeira, produtos de extrema qualidade para você. Assim é a maneira de trabalhar da churrascaria Tertúlia, qualidade acima de tudo. Você já chega, já é bem recepcionado, tem estacionamento lá na churrascaria, você tem aí a equipe que te recebe, te encaminha para as lojas, os médicos sempre muito atenciosos, o time das carnes, das bebidas, os aprendizes para a qualificação profissional, que o Fernando também investe muito, né? Garçons experientes para te atender, e também os jovens ali como Cumins. É incomum aqui você ter um aprendiz de garçom. Na churrascaria Tertúlia você tem aqueles que trazem as guarnições, dê uma força para eles. Olha, e se você precisar de alguma coisa a mais, converse com os mestres. Com certeza, da Tertúlia ninguém sai triste, né? Eu adoro a churrascaria Tertúlia e recomendo sempre para você. Hoje o almoço, R$54,90. Sábados, domingos, feriados e datas especiais, R$79,90 por pessoa. Churrascaria Tertúlia, Bartolomeu de Guzmão 187, na Ponta da Praia em Santos. Telefone 3261-641. Acesse churrascariatertulia.com.br. 7h13, vamos a Cubatão. É a questão ainda que envolve as dificuldades do cartão servidor. Reunião entre comerciantes e prefeitura tem confusão na cidade. Um dos vidros da entrada da prefeitura de Cubatão foi quebrado durante a confusão e a polícia militar precisou ser acionada. Os comerciantes se reuniram na entrada do Paço Municipal. No entanto, a prefeitura afirmou que só se reuniria com uma comissão. Já os comerciantes queriam que a administração pública se reunisse com toda a categoria que estava presente no local. Foi então que eles, os lojistas, tentaram forçar a entrada e foram contidos pelos PMs que estavam por lá. Durante a confusão, parte do vidro da porta de entrada da prefeitura foi quebrado. A reunião acabou acontecendo e os participantes, na verdade a comissão, falavam da questão do programa Cartão Servidor e aprovaram a proposta feita pela prefeitura de repasse Ecopag para quitação dos débitos existentes em 2 parcelas. No total, os débitos da prefeitura com a empresa que administra o cartão é de R$4.200.000. Esse dinheiro não estava chegando aos comerciantes que suspenderam a aceitação para pagamento por parte dos servidores do cartão servidor. Lamento que tenha havido esse acirramento, que também nunca se justifica você querer, na minha opinião, com todo respeito aos comerciantes, que eu não estou na pele deles, saber que eles têm que pagar a conta, já vendendo o produto, pagar no fornecedor, tem que pagar funcionários, aluguel, taxas, e o dinheiro não vem. É o dinheiro que é para fechar as contas do mês e até para o próprio sustento, o prolabore deles às vezes depende disso, né, Flávio? Mas de uma coisa que começou mal, pelo menos terminou bem. É uma prática interessante lá da prefeitura de Cubatão, né? Quer dizer, ela fomenta o comércio local. Eles dão um cartão pro servidor público que ele só pode utilizar no comércio local, justamente para movimentar o comércio. Só que a empresa que efetua o serviço há 3 meses não recebe e também não consegue repassar para os comerciantes. Mas aquele acirramento eu acho que é importante que seja feita uma reunião com menos pessoas. Muitas vezes essas reuniões com muita gente, a coisa não acaba não desenrolando, fica muita gente falando, gritando, berrando, ou seja, as coisas não acontecem. Então, de fato, é importante que seja feita essa comissão, como foi feito. Acho que teve um final feliz. Vai ser a primeira parcela, agora cai dia 30 de junho. Isso. Então acho que. E a segunda 15 de julho. Ficou bom, mas teve um quebra-quebra, enfim, quebraram uma porta na hora daquela ânsia de entrar, a polícia estava lá, houve um confrontozinho pequeno, mas foi contornado junto à polícia militar e aí as coisas acabaram ficando no final feliz. Jorge, essa questão do cartão, puxa vida, é difícil tirar a razão dos
dos comerciantes, né? Porque eles não receberam, venderam o produto, prestaram serviço e nada, né? Não é assim que se funciona, não é o ideal. Acaba comprometendo, como o Flávio falou, uma boa ideia. Sim, Zé, e além disso, né, a gente vive, na verdade, talvez todo esse clima também seja um pouco consequência do próprio ambiente que o município de Cubatão vem passando, né? Porque é muito difícil, uma cidade que foi criada no entorno de um complexo industrial pesado, né? Pujante, com muito potencial e que nesse momento sofre uma crise aí existencial, vamos dizer assim, e isso faz com que a cidade precise literalmente se reinventar, né? Se readaptar como um todo, e o comércio é vítima direta desse ciclo, né? Sim. E então eu espero que com esse apoio aí que saiu aí em relação a uma das grandes indústrias do local e quem sabe com esse fomento que esse governo interino está tentando fazer a retomada da indústria, com a possível liberação da terceirização de mão de obra e outros movimentos que certamente vão ajudar numa retomada da indústria brasileira, consequentemente movimentos como esse, o clima como um todo melhore e certamente uma situação como essa, altamente prejudicial para o comerciante, para a cidade, poderia ser resolvida com outro ambiente, né? Agora, ainda em Cubatão, você falou da industrialização, da necessidade de recuperar a indústria. A Usiminas receberá, que diz a manchete do Jornal Tribuna de hoje, Usiminas receberá aporte de R$1 bilhão. A usina receberá esse aporte dos acionistas para tentar reverter a crise pela qual passa em Cubatão. Todo mundo já sabe, não é? Da questão das demissões, da mudança, a produção de aço foi interrompida aqui, a Usiminas se dedica mais à questão portuária, enfim, e isso que realmente é uma preocupação da região. Flávio, como é que você recebe também? É uma ótima notícia. Excelente, né, Zé? Houve uma comoção aí naquele momento, alguns meses atrás, onde foi identificado a necessidade de mais de 1.000 demissões ali da Usiminas, ou seja, queda de arrecadação também pro próprio município, algo que era uma tragédia sem precedentes. E agora a nova diretoria da Usiminas vem com uma boa notícia aí, um aporte significativo, R$1 bilhão. Eu acho que realmente começa a dar uma luz no fim do túnel para que a gente tenha um novo momento, mas realmente é muito preocupante. Cubatão passa um momento muito difícil, como vários municípios do país, mas ali a Usiminas é muito forte, muito importante para Cubatão, né? E não é só ela que está com problema, tem outras empresas também, o que vai dificultando cada vez mais a gestão da própria prefeitura, porque tem uma ligação direta, né, a iniciativa privada tendo problema, acaba arrecadando menos e a prefeitura acaba também tendo menos recursos para poder gerir a cidade, já com uma folha de pagamento alta, com um custeio muito alto da máquina, você não tem da onde enxugar. Então essa é a grande dificuldade, você não tem da onde tirar. E aí você acaba falhando em pagamento para fornecedor, são esses desdobramentos que vão dando. Ciclo, né? Agora, o que chama atenção, na Usiminas falou, vamos parar de produzir aço porque não tem mais condições, não dá para fazer nada. Aí houve um entendimento entre os acionistas, a japonesa Nippon Steel e a Ito-Argentina até Quinte, que são os principais aí, detém a posse de quase todas as ações do Grupo Usiminas, são os acionistas majoritários, e agora a Tequinte tomou a frente, colocou o novo presidente, o Sérgio Leite, propôs uma repactuação da dívida com os bancos credores e agora vai colocar essa injeção de R$1 bilhão. Eu fico me perguntando, não dava para fazer nada ou não se queria fazer nada? Eu acho que é uma empresa privada, né, Zé? Então, o que acontece esse processo de privatização, quando você fala no ambiente da produção, você leva a uma modificação total do foco, né? O foco da empresa de cunho público é a boa prestação daquele serviço, a boa linha de produção e sem vislumbrar grandes margens de lucro. Afinal, o objetivo é o fomento coletivo público. Esse é o grande objetivo. A partir do momento que o Brasil opta pela terceirização das suas indústrias de base, pela privatização das suas indústrias de base, ele tem que aprender a conviver com outro movimento, com um movimento que busca o reinvestimento, que busca uma margem de lucro que dê razão para os acionistas investirem. Então é um ciclo completamente diferente. Então fica a pergunta,
ou fica também a reflexão sobre o momento em que nós iniciamos o processo de privatização. No momento em que nós iniciamos, já havia a maturidade adequada do Brasil como um todo para esse processo? Porque os Estados Unidos, por exemplo, ou o Canadá, ou a Europa, tem um grande processo de privatização, mas com outro nível de maturidade social, coletiva, né? Porque é um modelo completamente diferente. Você foge de um modelo que a economia chama de concorrência nula ou concorrência perfeita, que são os commodities, e que por definição o lucro líquido é zero, por definição econômica, matemática, o lucro líquido é zero, para um movimento corporativo, e muitos deles associados à bolsa, ações e fundos de investimento que têm ações na bolsa e que, portanto, tem que ter resultado. Não adianta que não vai, se der lucro zero, o cara vende a ação. Então, não é assim. Eu acho que existe uma necessidade de refletir sobre o que nós devemos terceirizar, o que nós devemos colocar em concorrência, buscando lucro. E aí, eu acho que o Brasil deveria começar pelo serviço. E talvez esse trabalho com terceirização, seja uma releitura do processo, porque ter começado pelas grandes indústrias, pelas commodities, pelos serviços de base do Brasil, talvez não tenha sido ideal. Só encerrando aqui o comentário, fica o exemplo das empresas de energia elétrica. Houve uma terceirização em massa das empresas de energia elétrica e a gente vê aí a quantidade das que estão entrando em recuperação judicial, né? Pelo Brasil afora. Só quero informar o seguinte, antes de concluir essa discussão das Minas, a interligação Planalto está bloqueada sentido São Paulo devido a neblina. Os demais trechos do sistema tem tráfego normal. Essa entrada do inverno é bastante suscetível, né? Esse meio do ano, a neblina, então todo cuidado é pouco aí no sistema de imigrantes. Assim que houver a liberação, a exemplo do que aconteceu ontem, nós prontamente informaremos aqui no Bom Dia 98 às 7h23. E a prefeita Márcia Rosa comemorou a informação, né? E dizendo que a derrocada, realmente a dificuldade financeira da Uzi Minas provocou um rombo de 30 milhões de reais na arrecadação da prefeitura. É um pensamento de curto prazo. Desculpa a minha crítica, mas é uma comemoração de curtíssimo prazo. É uma comemoração típica de ciclos de 4 anos, porque esse 1 bilhão não resolve absolutamente nada. Esse 1 bilhão não vai mudar o foco dos executivos da empresa. O foco dos executivos da empresa é enxugar a máquina deles. O grande objetivo da compra da unidade de Cubatão era a área portuária, para escoar a sua própria produção. É verdade. Eles não vão modificar o business plan deles, o que eles têm de planejamento estratégico de 3 a 5 anos, de uma empresa multinacional, liderada por japoneses, que já estão nessa caminhada de maturidade corporativa há muito mais tempo que nós brasileiros. Eles não vão mudar o planejamento deles por conta de 1 bilhão de reais. Fora tudo isso, tem a conjuntura internacional, que é fato que a produção do aço na China, da maneira como eles fazem, não é? Praticando até o dumping e tudo mais, afetou o mercado de aço no mundo inteiro, né? E por todos esses fatores que você enumerou, nós estamos ainda mais fragilizados quanto a isso. Para concluir, eu lembro aqui que a Uzi Minas pegou empréstimos vultosos do BNDES, né? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e até por ter esse business plan voltado para a exploração da economia no que tange a prestação de serviços na esfera portuária, o investimento foi direcionado em sua grande parte, quase na totalidade, para a planta de Ipatinga. Bom, vamos terminando por aqui o primeiro bloco do Bom Dia 98. Mais alguma coisa, senhores, a acrescentar sobre a situação da Uzi Minas? Não, acho só interessante, o secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura, o Omar Silva, ele foi presidente da Uzi Minas alguns anos atrás, 2006, se não me engano. E ele fez uma matéria outro dia, até para falar desse assunto, que os Estados Unidos, quando viu a China crescendo, os Estados Unidos recuou e o Brasil ganhou o mercado, a Uzi Minas ganhou o mercado, só que era um mercado a curto prazo, quer dizer, e a tendência já se sabia que chegaria a uma situação complexa. Então é importante essa informação, e aí eu também acho que o Jorge tem razão, acho que muitas vezes a gente pensa muito pequeno, muito a curto prazo, e tem que pensar numa situação mais direcionada para o futuro. 7h25, antes do intervalo comercial, quero aqui repassar as mensagens dos nossos ouvintes, sempre muito atenciosos, participando do Bom Dia 98.
e eu tenho aqui uma comerciante de Cubatão, ela não quer se identificar, mas ela só lamenta por estar passando por essa situação. Nossa cidade está largada, não posso vender sem receber. Até quando veremos Cubatão assim? E a manifestação de desabafo dessa comerciante que não quis se identificar. A Sônia do bairro do Macuco, ela diz assim: não tem jeito, nosso país é mesmo uma vergonha, a cada dia uma notícia nova de corrupção, roubalheira. Se investigar direitinho, ainda vão chegar em políticos aqui da região que não se incomodam com o povo, só com o que pode colocar no bolso, deixando as cidades cada vez mais no caos, como São Vicente. É a opinião da Sônia do Macuco, referentemente, acho que talvez é pela repercussão da prisão do ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Agora sim, vamos ao intervalo comercial. Bom Dia 98 volta já já. Depois do intervalo, você vai ouvir Bom Dia 98. Você está ouvindo Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. De volta com o Bom Dia 98, agradeço a sua audiência demais. Agradecemos hoje na bancada presença dos comentaristas Flávio Jordão, ouvidor público municipal de Santos, e Jorge Tadeu, Dr. Jorge Tadeu Rogas, que hoje vai colaborar conosco mais uma vez no quadro Em Dia com a Saúde, e a nossa comentarista de todas as sextas-feiras no programa. Na equipe, a jornalista Patrícia Medina, o jornalista Rick Santos aqui na produção e na sonoplastia, coordenação de produção, e você interagindo conosco pelos nossos canais de comunicação que eu vou divulgar mais uma vez. WhatsApp 99782-9970, 99782-9970, telefone fixo 3284-1100. Também curta e participe do programa pelo nosso Facebook, que é o facebook.com/Bom Dia 98. E agora, dando sequência à nossa pauta, vamos saber o que está acontecendo no nosso país. É hora de nós ficarmos por dentro dos principais acontecimentos do cenário nacional. 7h31. Giro Nacional. Delação de Delcídio Amaral e crise política no país pesaram na prisão de Paulo Bernardo. Quer dizer, criaram um impulso na opinião pública e uma motivação na força-tarefa, enfim, no processo da justiça envolvendo o ex-ministro do Planejamento, que já havia sido preso, num esquema muito sutil de arrecadar recursos de forma fraudulenta devido a operações de crédito de empréstimos consignados para funcionários públicos, mexendo até no bolso do funcionalismo público, não é? É o patrão, representantes do patrão, roubando, desviando, incluindo pequenos valores na prestação de contas aí, nas parcelas do consignado dos seus próprios funcionários do funcionalismo público federal, e de migalhas e migalhas, de grão em grão, arrecadaram 100 milhões de reais que foi para bolsos de lideranças políticas e funcionários de alto escalão do governo de forma fraudulenta e ilegal, Flávio. Vamos aí. Desde o Paulo Bernardo, ele foi ministro do Planejamento, ministro das Comunicações, tanto do Lula quanto da Dilma, e ele fez aí uma movimentação enquanto ministro do Planejamento, com uma empresa para poder. A Consiste para poder gerir ali os empréstimos consignados aos funcionários do governo federal. E pra vocês terem uma ideia, quer dizer, é um trabalho bem sutil de fato. Os procuradores da Lava Jato identificaram que talvez com 30, 40 centavos o serviço conseguiria ser feito por pessoa. Eles colocavam um acréscimo aí de 85 centavos, mais ou menos, ficava 1,25 na conta por mensal de cada pessoa que fez imperceptível, né? Imperceptível praticamente, quer dizer, você pega um empréstimo aí de 300, 400, 500 reais, R$1 para você não representa, você não consegue identificar que ali pode estar tendo um movimento fraudulento. Eles arrecadaram durante 5 anos, com o volume de pessoas que eles falavam, e aí é que estava o grande X da questão, quer dizer, era no volume que eles ganhavam, eles conseguiram 140 milhões de reais. 40 milhões ficou para pagar o que realmente tinha sido usado para a empresa ter lucro, enfim, todas as despesas dela, e os outros 100 milhões eram desviados para propina, para pagamentos. Aí o ex-ministro ficou com 7 milhões de reais,
o PT aí para gerir também as contas do PT, também ficou com uma outra grande parcela, tinham contas pessoais até do próprio Paulo Bernardo, e como foi colocado, a delação do Delcídio também foi importante, porque acabou falando, teve um outro ex-vereador, um outro delator também, que foi preso ano passado, de Americana, também fez a delação falando desse esquema de corrupção. Agora, o que a gente fica preocupado, realmente, que a gente falou aqui na semana passada, o Sérgio Machado, que eu até coloquei como, era um anônimo para mim, eu nunca tinha ouvido falar naquele cara, ele representava uma estrutura fraudulenta absurda. E a gente vê que existem diversos mecanismos de corrupção espalhados pelo Brasil, espalhado em vários ministérios, em várias situações, sim, que a gente não percebe. Mas só que a Polícia Federal pegou esse rastro e eles vão olhar com outros olhos, né? Vão olhar com lupa a operações semelhantes. E a fala do procurador foi interessante, né? O que isso gera pro Brasil. O país já está vivendo um momento terrível. Quer dizer, então, um dos motivos até da prisão do Paulo Bernardo era o momento também que o país vem vivendo e aquilo e os desdobramentos que essa tipo de conduta vem fortalecendo. A esposa do Paulo Bernardo é uma pessoa extremamente influente dentro do cenário nacional hoje. Quer dizer, ela é a grande defensora hoje no Senado da própria presidente Dilma, afastada Dilma, ou seja, ela faz toda aquela oposição muito ferrenha ao governo, e nesse momento existiu aí nas últimas semanas um pouco tirar um pouco o foco do PT da mídia, ficou muito em cima do PMDB, da cúpula do PMDB, em cima do Aécio, enfim, em cima de outros agentes políticos, e o PT ficou um pouco de lado, e eles estavam comemorando. Chegou até a se pensar numa delação direcionada do Sérgio Machado, porque ele não sabe, como eu disse outro dia aqui, ele não sabe nada também do PT, do Lula, ele não sabe nada. Ele foi indicado pelo PT, ele só sabe do PMDB o que aconteceu. É só um raciocínio pra gente refletir sobre essa questão. Mas eles vinham comemorando essa questão toda por conta dessa situação. Era só o PT tava fora do foco nas últimas semanas, nos últimos noticiários. E de repente volta com tudo, e a cara de pau da senadora também, dizer que o coitado do marido não tem nada a ver com isso, que não pode. E o Renan também defendendo ontem, dizendo que não poderia, que o Senado que não deveria ter entrado na casa, enfim, na residência, porque é algo ligado ao Senado, enfim. Agora só o seguinte, Jorge, que eu falei, só para deixar bem claro, os ouvintes, eles pegam no contexto, alguns ouvintes pensam o seguinte: eu não estou defendendo o PMDB, não. Eu quero a mesma mão pesada para todos que cometeram ilícitos, que a lei valha para todos, assim que deve prevalecer. É que é lastimável a gente ver essas reações. Por exemplo, você encontra uma prova, você comprova um esquema, aí vem um grupo obviamente defendendo os interesses do Senado, coloca aqui, não, olha, essas provas têm que ser anuladas, apesar de elas serem verdadeiras, claras, tácitas e tudo mais, tem que ser anulada porque a pessoa tem foro privilegiado. O problema é que no Brasil, as instituições de maior poder, que estão centralizadas em Brasília, estão todas em total descrédito. O juiz de primeira instância, ele evita de levar uma coisa para o Supremo Tribunal Federal, porque no Supremo Tribunal Federal a informação chega primeiro pro bandido do que pro protegido. Então isso tudo é uma vergonha. Então é mais uma vez o que eu disse, eu citei na semana passada, é a polícia cuidando da reforma moral e política desse nosso país. E o que está acontecendo é isso, o juiz de primeira instância, o Brasil depende sim do juizado de primeira instância para ter alguma mudança, graças a esses jovens, pessoas que têm algum nível de ideologia, de querer ver um Brasil melhor para os filhos e netos, que muitos que ainda nem nasceram, é que a gente tem algum fio de esperança, porque essa cambada que está no centro do Brasil, e aí quem está falando é o Jorge Tadeu, não é a rádio, não é absolutamente nada, sou eu, essa cambada que está lá em Brasília, podia ser tudo presa junto e pronto, e acabou, porque infelizmente a gente tem que diminuir a quantidade de informações que vão pro núcleo do Brasil, porque senão ela se perde. Não foi por ministro Supremo do Brasileirão, não é por uma ingerência ou por uma indisciplina ou uma falta de ética, é pela falta de credibilidade que aquela instituição tem para todos nós brasileiros. E se eles não sabem disso, e uma pena que talvez eles não estejam assistindo o nosso programa, eles deveriam saber, nós não acreditamos nesse modelo, nós não acreditamos numa Suprema Corte que é politizada, numa Suprema Corte que não tem nenhum fundamento, que não tem carreira. O sujeito sai de advogado de fundo de quintal para virar ministro
ministro do Supremo Tribunal Federal por indicação de um presidente por conveniência. Nós somos o país da ocasião e da conveniência. Essa é a realidade. Para terminar essa questão do Paulo Bernardo, só colocar algumas informações a mais para encerrar. Que a polícia realizou buscas e apreensões na residência da Gleisi Hoffmann em Brasília, que é a residência do marido Paulo Bernardo, evidentemente, e na sede do PT. O PT disse assim: estão querendo criminalizar o partido, aquele discurso antigo, não é? E segundo, que eu queria colocar, dinheiro do funcionário público que trabalhou, ganhou, se ele fez o consignado, que ele tem uma necessidade de se explorar isso para ganhar dinheiro. Outro, e aí eu lembro que o Jorge colocou aqui, o que mais falta, né? É a merenda, estou dizendo não de Brasília, em geral. Fraude na merenda, anteriormente, lembra da máfia das ambulâncias, das sanguessugas? E essa corrupção generalizada, sem poupar ninguém, nenhum segmento, sem o menor senso de ética, é o que assusta. E para terminar, a senadora Gleisi Hoffmann, que é uma defensora efusiva e da presidente Dilma, ela vive tentando desqualificar as pessoas que estão depondo a favor, que estão fortalecendo a tese do impeachment. Ela se coloca sempre de uma maneira impoluta, exaltada, veemente, defendendo o governo do PT. E ela disse o seguinte: ontem foi um dia triste para o Brasil, e eu sou obrigado a concordar com a senadora. Que dia triste, senador, nós estamos vivendo no nosso país. Muito em razão dos desmandos da estrutura política que sustentou a sua ascensão pessoal e profissional, e também a política que nós estamos convivendo no Brasil. E deu um nome muito adequado a uma operação, Lava Jato, é bem por aí mesmo. Vamos lavar esse país, vamos melhorar ele, e já passou da hora. Bom, vamos em frente agora, falando que, nesse mesmo sentido, a Polícia Federal prende Haley, que Dilma andou, do ex-ministro Gabas, alvo de operação. É uma palhaçada, né? Esse rapaz aí, ele foi ministro também lá da Previdência, amigo pessoal da Dilma, e foi interessante que foi a primeira vez que se envolveram diretamente, houve prisões de ministros ligados a Dilma, dela, e assim, esse rapaz era um ministro e o Paulo Bernardo o outro. Eu pensei que a Dilma andasse de bicicleta. Não, mas ela disse que ela é amiga pessoal desse ministro, e ela, em 2013, parece que ela foi dar uma volta de Harley Davidson, pediu lá e foi dar uma volta com essa Harley Davidson, acabou os noticiários agora. Enfim, só coisa errada, não dá pra entender. Bom, Jorge, você não tem comentário uma coisa dessa, né? Que coisa ridícula, grotesca. Desculpa, mas não é verdade? A gente, o senso de moral acabou, né? Acabou qualquer preocupação com moral. Aí não tô nem falando, eu fico pensando o que os avós, os mais velhos desse pessoal aí devem estar pensando, e os que estão vivos, né? Porque, ou os que estão em outro plano, o que estão observando e vendo essa pouca vergonha. Eu tenho dúvida até se, por exemplo, o excesso de consignado dentro ainda desse ciclo de corrupção também não é uma conveniência para dar mais 80 centavos junto os funcionários que são por indicação. Você, olha, consigna ali que é mais 80 centavos por mês, pede empréstimo aí que é isso, entendeu? Então, até vocês estão, até o ouvinte, eu realmente tenho um tom muito moderado, né? É a minha linha de pensamento, sempre buscar, é a minha concepção de jornalismo, mas hoje realmente passaram dos limites, né? E também só quero deixar claro que eu não estou dizendo que a senadora se beneficiou diretamente do esquema, eu estou dizendo que ela é uma política profissional e teve realmente uma mudança pessoal e profissional devido à sua atuação política, isso é inegável, mas não estou dizendo aqui que a senadora seria leviano eu dizer, não existem provas ainda nesse sentido, dizendo que a senadora Gleisi Hoffmann se beneficiou diretamente desse esquema, e no qual o marido está envolvido, e fica com o ouvinte as outras conclusões. E o feijão carioca, hein? Deve custar caro até novembro. Tá caro o feijão, Flávio? Tá caro, a gente recebe agora, não tem essa vivência de ir no supermercado, ver preço, enfim, então não faço muito essas comparações, teria que se fazer, porque acho que a gente, ainda mais nesse momento de crise, você tem que estar atento a tudo, mas eu comecei a receber aí dos últimos meses muitos WhatsApps, todo mundo brincando com a questão do feijão, enfim. Já teve do tomate também, né? Tomate, agora é o feijão, a moda. E realmente ele aumentou nesse ano 33%, existe uma
uma tendência aí de um aumento ainda maior. Deve cair aqui nos próximos meses, me parece que deve cair um pouco, mas a tendência é aumentar na próxima safra também, e aí por vários motivos, mas é impressionante. Outro dia as pessoas brincam, até contaram uma piadinha lá no WhatsApp, num dos grupos, que foi na feira e tal, feijão a preço de banana. E aí falou, pô, é legal, quanto que tá barato? Então tá R$3 a dúzia. E aí, quer dizer, a gente vai vendo, quer dizer, a gente não tem muita, mas a que ponto chegou aí, quer dizer, realmente, 1 quilo de feijão me parece que custa o mesmo valor de 5 quilos de arroz. Então, hoje em dia não dá mais para fazer o arroz e feijão em casa, porque você com 5 quilos você consegue fazer um só de feijão. O feijão subiu nos últimos meses mais de 30%. E também tem a questão desse tempo frio, parece que influi também, não sou especialista na questão agrícola, mas tem a sazonalidade também, que a safra é muito assim, né? Se você tem dificuldade de plantio, você tem uma perda, a oferta diminui e o preço aumenta, né? Mas isso é que até novembro o feijão vai estar caro. Enquanto eu tiver forças, não vou desistir do meu feijão, da minha feijoada semanal, diário, né? E a feijoadinha de vez em quando. Na verdade, né, o Brasil esse ano vai ter uma produção com um pouco mais de 1 milhão de toneladas abaixo da demanda nacional, né? Então é por isso que o governo está pensando aí em estímulo, inclusive, à importação, a diminuição de custo tributário, para tentar equilibrar essa relação de consumo. Mas também é importante lembrar que também, numa análise um pouco mais crítica, esse momento que acontece com o feijão e que vai acontecer com o café e que vai acontecer com outros produtos de consumo diário e cotidiano do brasileiro, é a falta de medidas protetoras ao estímulo dessa produção. O Brasil está sendo tomado pela cana-de-açúcar. Quem frequenta o interior de São Paulo desde a infância, eu frequento desde a infância por conta de esporte e tudo, vê a mudança do cenário, por exemplo, do interior do nosso estado de São Paulo, onde tinham laranjais, cafezais, e hoje é só cana-de-açúcar. Grandes fazendas de produção de carne, de gado para corte, estão sendo arrendadas, alugadas para plantio de cana-de-açúcar. Então, o feijão, tudo bem, existe essa questão climática, mas também existe uma questão de que o Brasil, há 10 anos atrás, tinha 50 milhões de habitantes a menos. Então, você teria que ter uma progressão dessa produção, e não houve. O Brasil está produzindo 2,6 esse ano, e em 2010 produziu 3,7 milhões de toneladas. Então, eu acho que precisa haver aí algum tipo de estratégia para que existam proteções e fomentos ao produtor agrícola de manter a sua produção e diminuir um pouco essa substituição pela cana-de-açúcar, porque isso vai ser um problema para o Brasil no médio prazo. Por acordo de delação, Nestor Cerveró deixa a prisão hoje. O Nestor Cerveró, um dos emblemáticos membros aí da questão da Lava Jato, da Petrobras, né? Envolvendo a Petrobras principalmente, um dos principais expoentes, os principais envolvidos, está envolvido diretamente na refinaria de Passadina e outros casos também, deixa a prisão hoje por acordo de delação premiada. Tá previsto, né? Quer dizer, é um absurdo, enfim, um criminoso realmente, mas através da própria delação, enfim, os acordos que são feitos, acaba tendo essa prerrogativa aí de sair, de ficar em liberdade, com a tornozeleira, obviamente, mas vai estar em casa. É a contrapartida, né, Jorge? Eu acho que assim. Será que o custo-benefício valeu da delação do Cerveró? Para ele eu não sei, para o Brasil, por enquanto tá valendo, porque ele começou uma hecatombe, né? Que eu espero que não sobre nada, né? Que seja do poder nuclear, né? Porque talvez se ele não tivesse começado, né? Por exemplo, talvez o que ele fez agora, o Marcos Valério poderia ter feito na época Valério, do Mensalão. Sim. E ele preferiu ficar calado. Aliás, né? o Valério quer falar agora sobre o Mensalão Mineiro também. Ele se ofereceu para delação. Agora ele quer voltar. Não tenha dúvida de que assim, ele não vai ser mais xingado quando ele for num restaurante, enquanto que a galera que
que ele citou, não pode nem comer no McDonald's, né? Porque toma vaia, né? A questão de Passadina, que foi o primeiro momento que realmente envolveu a Dilma de fato. Ela era presidente do Conselho da Petrobras, ele era o diretor e ele vinculou ela diretamente nessa história toda, quer dizer, então. E que depois ficou comprovado que ela sabia, enfim, depois com as delações, então ele foi também, ele foi uma peça importante nesse processo, uma peça ruim pro Brasil, mas uma peça importante no processo da delação. Agora, Jorge, eu não tenho tanta certeza que ele não vai ser vaiado e xingado, não, né? Porque ele pode ser xingado pelas mesmas pessoas que xingaram o deputado federal Beto Mansur e o Paulinho da Força no avião, né? E o Beto respondeu abertamente. Mas é aquele discurso, desculpa, com todo respeito, olha, eu respeito quem pensa diferente, mas esse discurso vazio de golpista e de golpe, puxa vida, será que essas pessoas se fecham à realidade? Será que a imprensa agora sim o verdadeiro Big Brother, o grande irmão que dominava as mentes de todo mundo como nós gerássemos, que é aquele filme do Pink Floyd, The Wall, né? Das crianças, que saiu que nem salsichas da máquina. Será que toda a população é assim? Nós estamos sendo iludidos por uma mídia golpista que tem interesses das grandes corporações internacionais. Ano de 2016, tem gente pensando assim. Me desculpe, mas eu não consigo entender. Isso aí, Zé Renan, isso é momento orquestrado, isso não existe espontaneidade nessa questão. Existe um momento orquestrado, você vê que sempre é vinculado a algum sindicato que tem uma ligação mais estreita com o PT, ou seja, não tem uma espontaneidade. A pessoa, ela mesma, quando acho que pegar, e se a gente for levar pro lado da passionalidade, porque nesse caso uma pessoa começar a chamar o outro de golpista, brigar dentro de um avião, por qualquer que seja o motivo, existe uma passionalidade ali. E acho que nenhuma passionalidade, a gente fica cego, também não dá, a pessoa até fica, mas eu acho que assim, é muito esquisito esse movimento orquestrado que acontece. E ali foi grotesco, aquele bate-boca, acho que o Beto também, aí na minha opinião, o Beto errou de ter respondido. Eu acho que tinha que ter virado ali e sentado como o Paulinho da Força fez. O Paulinho da Força que foi reconhecido e o Beto é que tomou as dores, foi pra cima. E acho que ali naquele momento eu teria ficado, até porque eles naquele momento eles são perdedores, eles querem a confusão, eles querem o confronto, o enfrentamento. Então acho que a melhor coisa era ficar quieto. E lembrar que na verdade é uma máquina, nós estamos falando de todo um coletivo de pessoas que se beneficiam direta e indiretamente de todos esses escalões. Então o que tem de gente preocupada com o seu próprio bolso, com o que vai perder de moleza e de benefício de toda essa corrupção, e é óbvio que eles são partícipes disso. Então, na verdade, Zé, vai precisar aí de gerações que não dependam dessa maracutaiada toda para a coisa limpar. Quem tá lá gritando, tá gritando porque vai perder alguma coisa se a corrupção melhorar. Essa é a realidade. Em economia, né, em gestão, os americanos chamam de stakeholders, né, que são as pessoas que seguram lá a carne. O que tem de gente segurando esse bife para continuar pegando um pedacinho, tá aí gritando em avião, gritando em tudo que é lugar, né? Evidentemente. Agora, o que eu queria colocar é que eu entendo que entendo a reação do deputado federal Beto Mansur, não estou entrando no mérito dele, não estou julgando qual o pensamento, a ideologia política dele, a maneira como ele atua lá no parlamento, mas entendo que ele reagiu legitimamente, não foi mal educado, não xingou, não partiu para agressão, ele se sentiu tolhido, voltando para casa, e ele teve uma reação que ele entendeu como a melhor. Se vale a pena ou não, mas entendo que pelo menos nesse sentido. Aliás, na semana que vem, vou falar com a assessoria do Beto Mansur, vamos mais uma vez esmiuçar, né, esse processo que está acontecendo em Brasília, e eu vou perguntar para ele sobre esse episódio, com certeza. O Beto, espero que ele não se furte a falar. O Beto, ele tem um perfil, ele não se acovarda, de fato ele é um cara que vai pra cima, que briga, só que eu acho que naquele momento eles eram os perdedores naquela história, eles é que queriam confusão, então não valia a pena acirrar, porque o que eles queriam ali era de fato que tivesse um confronto ali, quer dizer, então acho que não valeu. E acho que é importante. Ele seria, teoricamente, quem teria mais a perder, né? Porque... Exatamente, quer dizer, o pessoal, eu acho que isso que o Jorge colocou é verdade. As pessoas, eles divulgaram o vídeo do Beto e do Paulinho. As pessoas que o cercearam, chamaram de golpista, elas não apareceram, elas ficaram com a identidade preservada. E filmando o cara, foi provocando, ou seja, houve uma provocação e houve uma reação.
o que é ruim. Agora, eu volto a falar, existe um movimento orquestrado, era o Sindicato dos Bancários, se eu não me engano, que estava indo para Brasília. A gente percebe, eu lembro da espontaneidade dos brasileiros que foram para a rua no dia 13 de março, que foram para a rua em outros momentos, e a gente lembra também daquele movimento que foi criado pró Dilma, pró Lula, pró PT, que tinha os ônibus indo até a Paulista com lanche, com recurso, ou seja, quer dizer, as coisas são orquestradas para poder se manter dentro daquela estrutura. Houve demissão em massa aí, provavelmente vai ter, se a Dilma não for reconduzida, provavelmente nós teremos mais demissões ainda do pessoal que já estava lá dentro, e isso tudo gera uma insegurança muito grande para eles. Eles estão fazendo pressão de todos os lados para criar uma marca, para criar aí, através do próprio marketing, essa questão do golpista, que é um verdadeiro absurdo, né? Quer dizer, a gente vive numa sociedade que não aceita mais isso. Bom, vamos ao quadro Cidade Interativa. É a vez do ouvidor público municipal Flávio Jordão responder as perguntas dos nossos ouvintes. Cidade Interativa. Eu não canso de agradecer ao Flávio Jordão e também ao Rafael Quaresma, que é o coordenador do Procon Santos. Toda terça-feira tem o quadro Direitos do Consumidor, e hoje é sua vez, Flávio. Vamos lá. Vamos. A Shirley da Aparecida, ela coloca o seguinte: só nesta semana, ouvidor, eu vi 2 pessoas caírem com tombos bem fortes, numa calçada totalmente irregular na Conselheiro Neves, no estacionamento. Por que nossas calçadas estão tão mal cuidadas? É a opinião da Shirley, lá da Aparecida. Então, as calçadas, elas são propriedade particular. A prefeitura não é obrigada a fazer, não pode fazer as calçadas. Quem tem que fazer a manutenção das calçadas são os moradores. Existe um canal da prefeitura, que é a própria ouvidoria, onde a pessoa pode denunciar também nessas questões, para que a gente possa encaminhar um fiscal, fazer a intimação do proprietário. O proprietário é obrigado a fazer a reforma da calçada, ele não pode deixar daquele jeito, e existe, em última instância, uma possibilidade da prefeitura fazer o reparo, fazer o serviço e mandar a conta para o munícipe. Mas é importante que tenha essas denúncias para que a gente possa também intimar, multar o proprietário para que ele refaça o reparo da calçada, mas não a não ser que seja calçada de equipamento público. Se for, Shirley, manda pra gente aqui, que a gente manda o reparo automaticamente. Já peço para a subprefeitura do local onde foi feito, se for que foi Conselheiro Neves, é na Orla, peço para a subprefeitura da Orla fazer o reparo. Se não for equipamento público, se for um equipamento, uma residência particular, aí a obrigação é do proprietário. O Roberto Augusto Gonzaga diz assim: Flávio, moradores de rua e camelôs tomam conta do Gonzaga nos finais de semana. No final de semana não tem fiscalização? Tem fiscalização, principalmente a intensificada fiscalização. Existe aí nesse momento aqui de crise, a gente tem percebido aí eu falo aqui reiteradas vezes a dificuldade que nós temos aí com relação à população em situação de rua. A gente tem essa fiscalização para poder conter essa questão dos camelôs, a fiscalização direta da Secretaria de Finanças, que faz essa fiscalização. O morador de rua já é uma outra situação, aí uma situação que envolve a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança, para fazer essa retirada e essa colocação, essa realocação desse pessoal nos abrigos da prefeitura, o que é muito difícil. Com esse frio aqui, eu não sei, mas deve estar sendo mais difícil ainda para as pessoas ficarem na rua. E a prefeitura tem intensificado os abrigos aqui para que as pessoas possam ter uma condição melhor e não ficar na rua. Agora, os camelôs, eu vou até falar com o Ronaldo hoje, que é o chefe da fiscalização, para que ele intensifique aqui no Gonzaga por conta dos camelôs irregulares. Camelôs, existem aí as liberações, as licenças, né? São permissões precárias, mas eles têm a permissão para trabalhar. E os que tiverem regularizados, não tem problema nenhum, eles estão trabalhando, eles têm local certo para ficar, eles não podem, é ambulante, mas eles não podem sair do lugar, é num lugar fixo, já pré-determinado, eles ficam lá. Ambulante tem que ambular. Ambulante tem que ambular. Agora, ele com o presidente da CDL Santos para que ele fala, o ambulante não pode ficar parado, ele tem que ambular, né? Mas aqui no caso, os ambulantes nós temos 1.000 ambulantes espalhados pela cidade, 1.000 licenças espalhadas pela cidade. E essas licenças elas não são fácil. Eu queria te perguntar o seguinte, refazendo a pergunta, existe ainda licenças disponíveis? Não existe, desde 98 que não se tem licença na cidade de Santos. Existe esses 1.000, como eu coloquei, ambulantes, permissionários, na verdade, espalhados pela cidade, de todos os ramos, de todas as atividades.
quinquilharia, na praia, enfim, pipoqueiro, churros, pasteleiro, ou seja, espalhados pela cidade, e desde 98 não tem. Existe ali, entre eles ali, até um comércio entre eles ali, que é uma venda a pessoa às vezes fica, enfim, quer se desfazer do negócio, passa para outro, mas licença na prefeitura, a pessoa ir lá na prefeitura, pedir uma licença nova, isso não existe e não pode ser feito. Agora, Flávio, eu te pergunto, cidade interativa, Zé, vamos dizer, munícipe, vai perguntar para você, não um jornalista. Com a crise agora, você vai ter um desafio a mais na prefeitura, e com esse desemprego que está aumentando, vocês tiveram mais denúncias, aumentou o trabalho da fiscalização, por quê? Porque hoje a tendência é muito grande, pessoas como a gente vê com carrinhos aí de obra, com frutas vendendo e comercializando artesanato e tudo mais, não é? É uma preocupação adicional, que isso também a gente tem percebido que tem aumentado. A informalidade nesses momentos, ela é uma prática que acaba crescendo, e a prefeitura tem a obrigação de não deixar isso acontecer. A gente se sensibiliza, eu recebo muito, Zé, eu pessoalmente recebo as pessoas na ouvidoria chorando muitas vezes que teve o seu carrinho apreendido pela fiscalização, que gostaria que a gente conseguisse retirar para eles, e não tem o que fazer, ou seja, mas até por uma questão de sobrevivência muitas vezes, né? Quer dizer, a pessoa, poxa, eu tô trabalhando, só que também tem o lado do comerciante local, que paga imposto, que tem tudo regularizado, e a gente aí, quer dizer, uma competição desleal. Só que também tem um dado também, geralmente a população de boa fé, ela defende, né, esse comércio ilegal, e muitas vezes, né, até se volta contra a fiscalização, também tem que fazer esse registro, que é justo também a gente colocar uns pingos nos is. Eu acho que tem que ter bom senso, Zé, assim, a gente tem que coibir esse tipo de prática. Eu sei que é ruim, é triste, porque a gente percebe a dificuldade, daqui a pouco essa pessoa que está tentando fazer um trabalho decente, honesto, daqui a pouco ela parte para o crime, porque acaba não conseguindo gerir sua família, muitas vezes, ou seja, e acaba se perdendo no meio do caminho. Mas a gente não pode permitir que as pessoas trabalhem na irregularidade. E aí a prefeitura faz a fiscalização, e como você colocou, muitas vezes a própria população, ela se volta contra a prefeitura, a fiscalização, porque tá tirando o direito. A gente percebe, outro dia eu lembro, saiu várias gravações, alguns artistas fazendo exposição aqui no Gonzaga. Eles não têm autorização para fazer, não pode ser feito, existem as denúncias, a gente trabalha muito em cima da denúncia, então isso é importante. Eu sempre reforço aqui que as pessoas têm que denunciar, têm que falar quando incomodar, quando a coisa realmente for algo que incomode a população, o cidadão, manda fotos, ele também, manda foto, né? Enfim, mas aí eu lembro que teve vários em redes sociais, vários vídeos mostrando a abordagem da guarda municipal, dizendo que era um absurdo, coitado, o rapaz estava trabalhando, tá fazendo, ou seja, mas a cidade tem que ter regra, tem que ter lei, e nesse ponto a gente tem que coibir esse tipo de coisa. Bom, o Fernando Schaefer, que trabalha aí também como despachante aduaneiro, é assessor parlamentar, tá mandando um grande abraço para você. Fernando, que tá ouvindo aqui o programa Bom Dia 98, um abraço você também, Fernando, que é meu amigo pessoal. Bom, vamos a um intervalo comercial, mas antes eu tenho um recado importante aqui para você da Design Gallery. A Design Gallery já foi eleita 5 vezes consecutivas, né? Top of Mind no segmento de atuação, e tá indo para outro concurso, né? Tá cotada aí para ser pela 6ª vez a empresa Top of Mind, a Design Gallery, que o segmento é lista de casamento, chá de cozinha, e foi eleito Top of Mind, a loja mais lembrada para artigos do lar e decoração. Há uma variedade de produtos com o menor preço, 5 vezes, como eu já disse, agora caminhando para a 6ª. O detalhe é que na Design Gallery tem tanta coisa bacana, geralmente as mulheres é que se seduzem assim por essa coisa toda de você ter variedade, porta-copos, esses detalhes, né, que não quero aqui também generalizar, mas as mulheres são mais voltadas para essa casa, para decorar um vaso, uma peça diferente, né? Mas eu digo para você que tem muitas coisas legais também que você vai gostar na Design Gallery. Eu mesmo recebi um presente de Dia dos Pais da Design Gallery, já vai pensando agora, já vai pesquisando. Eu gostei muito, um jogo de taças, de copos para cerveja de cristal maravilhosos lá que o João tem na Design Gallery, entre outros produtos, uma equipe muito qualificada. As meninas são treinadas para te explicar tudo que você tem, durabilidade dos materiais, a importância, a funcionalidade delas. Portanto, a Design Gallery é um sucesso, não é à toa, fruto de muito trabalho competente
e bom preço e qualidade à sua disposição. Design Gallery, Conselheiro Nébias, Azevedo Sodré 3, próxima Conselheiro Nébias, e Marechal Deodoro 98 no Gonzaga. Design Gallery conosco, voltamos já com Bom Dia 98. Depois do intervalo, você vai ouvir Bom Dia 98. De volta, 8h07, estamos no ar até as 8h15 com o programa Bom Dia 98, uma realização da CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, CDL que tem aí realmente esse diálogo permanente com a comunidade. A comunicação para nós é primordial. Temos aqui o Bom Dia 98 na Rádio 98 com esta grande audiência, e toda semana temos o CDL TV, terça-feira ao vivo das 18 às 19 horas na Santa Cecília. É a CDL aí fazendo a sua contribuição com a sociedade. Os assuntos de interesse da comunidade são também os interesses do comércio aqui de Santos e principalmente dos lojistas representados pela CDL Santos Praia. Vamos falar de saúde? Em Dia com a Saúde. Doutor Jorge Tadeu Rogas de Oliveira, como eu brinco assim, o Jorge que é nosso comentarista de sexta-feira, agora teoricamente você bota isso no mental picture, ele colocando o jaleco e me ajudando agora. Na verdade, não quero nem falar da questão política, mas a parte esclarecedora como profissional da saúde que você é, Jorge, da parte médica, e que está embutida nessa novidade que os partos feitos por cesariana passam a ter novas regras e só poderão ser realizados a partir da 39ª semana, de acordo com a resolução 2144/2016 do Conselho Federal de Medicina, o CFM. Os critérios para cesariana a pedido da paciente no Brasil serão publicados no Diário Oficial da União ainda nesta semana e entrarão em vigor imediatamente. Segundo o texto, é ético o médico atender à vontade da gestante de realizar o parto cesariano, garantida a autonomia do profissional, do paciente e a segurança do binômio materno-fetal. E o coordenador da Comissão de Ginecologia e Obstetrícia do Conselho, o conselheiro José Irangalo, diz que a autonomia da paciente é relevante e foi um dos principais critérios que embasaram a decisão. Eu quero abordar, evidentemente, com você, Jorge, o aspecto médico, essa decisão cesarianas a partir da 39ª semana. Bom, primeiramente, só para que todos os ouvintes entendam, né? A cesárea é uma cirurgia milenar, né? Que ela, também para a cultura de todos nós, ela não deriva do termo César, do chamado imperador romano, que é o que o dito popular costuma citar. Ela etimologicamente vem do termo Caesar ou César, que é cortar, né? Por isso que em inglês se chama scissor, a tesoura, que é aquela que corta, né? Etimologicamente o termo tem mais sentido, e ela foi uma técnica criada para a retirada de fetos de gestantes falecidas. Isso é o início da cirurgia. Existiam leis de costume de culturas mais antigas em que a mãe não deveria ser enterrada junto com o seu feto. Então eles cortavam a barriga para retirar o feto de mães falecidas. E aí existem figuras célebres que os livros citam que tenham nascido de cesárea por conta da mãe estar perto de falecer por conta de complicação, e eles nasceram vivos. Foi o caso do Cipião africano, né? Uma personagem histórico conhecido, e também uma polêmica em relação ao Júlio César, e que existem livros que citam que ele tenha nascido de cesárea porque a sua mãe morreu no 9º mês de gravidez, e existem sim relatos de outros livros que citam que ele nasceu sim de cesárea, mas que a sua mãe não morreu. Um pouquinho depois, a cesárea passou a ser uma técnica cirúrgica de nascimentos de filhos vivos em gestantes vivas, por conta de indicações técnicas disso. Por exemplo, sofrimento do feto, o trabalho de parto muito prematuro, o gemelar, a posição do recém-nascido. É importante lembrar que muitas crianças morreram na tentativa de retirada por parto normal, quando estão naquela posição sentadinha. Há uma indicação específica, evidentemente. O profissional formais, é quem está habilitado para definir qual é a necessidade da cesariana. Exatamente. A distorção no processo, ela diz respeito à utilização da cesárea
de forma mais precoce, né? Por quê? A Sociedade Americana de Ginecologia e Obstetrícia, ela num dado momento aí preconizou que a partir da 37ª semana o feto já está aí devidamente maduro e um pouco mais livre de complicações. O problema é que isso não se constatou ao longo do tempo. Se constatou que o índice de utilização de unidade de terapia intensiva neonatal, o índice de complicações, principalmente respiratórias dos fetos entre 37 e 39 semanas incompletas, era maior. Então está havendo essa tendência de uma modificação para a 39ª semana, que é o que a obstetrícia chama de termo, né? O termo, o nascimento a termo, no tempo correto, ele acontece entre 39 semanas e 0 dias e 40 semanas e 6 dias. Antes disso é qualificado de pré-termo e depois disso é qualificado de pós-termo, né? Então, essa é uma tentativa de fazer com que as crianças nasçam o mais maduro possível e, consequentemente, livre de complicações. Por fim, é importante também lembrar que para a fisiologia do processo de nascimento, a entrada, o início do trabalho de parto é fundamental. Tanto é que eu não sei se também a gente já citou aqui, mas acho que não, houve uma resolução há 4 dias atrás e ontem houve uma complementação da resolução dizendo que em casos de início de trabalho de parto prematuro, entre 37 e 39 semanas, o Conselho Federal de Medicina também recomenda e valida o parto cesáreo. Você entende então que do ponto de vista científico essa resolução foi acertada? Sim, e o objetivo social aí, coletivo, é frear essa onda absurda de partos cesáreos que existe no país. O que deve ser priorizado mesmo é a saúde do feto, que está diretamente relacionado à saúde da mãe, e a medicina está muito amparada para poder fazer tanto parto normal e a cesárea, se for o caso de necessidade. A Organização Mundial de Saúde preconiza uma incidência de 15 a 20% de partos cesáreas no total, né, de uma sociedade, de um país. A Europa tem índices que variam perto disso, alguns países um pouco piores, chega a 30%, e o Brasil tem uma média de 55%, e se a gente pegar somente a saúde privada, esse índice chega a 80% de cesárea. É um desequilíbrio muito grande. Muito grande. Doutor Jorge, muito obrigado, pode retirar o jaleco. E nós voltaremos ao tema, sim, porque infelizmente hoje, por conta da União Europeia e também da questão da Usimina, as novidades que chegaram, o jornalismo é assim, nós ficamos com o tempo reduzido com o quadro. Vamos voltar numa outra oportunidade a discutir a questão da cesariana, do parto em geral. Bom, vamos agora falar de esporte. Giro esportivo. Giro esportivo para encerrar o nosso programa. Bom dia, Ricardo Martins. Chegou de madrugada, teve no Morumbi, né, Ricardo? Opa, legal, bom dia, Zé, bom dia a você, ouvinte ligado na 98, exatamente, estive ontem lá no gelado Cícero Pompeu Toledo, no Morumbi, no empate do São Paulo, em 0-0 com o Esporte Clube do Recife. O São Paulo voltou a jogar muito mal diante da sua torcida, não conseguiu ir à rede, criou muito pouco. Mais uma vez São Paulo mostra a dependência de Caleri para poder ir à rede. São Paulo que joga no próximo domingo, em 4 da tarde, faz o clássico diante do Santos no Pacaembu, com torcida única. Alguns detalhes curiosos pro clássico, né? Um principal dele é que os dois times chegaram juntos no mesmo ônibus. O Santos Futebol Clube, que é o 5º colocado no Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior faz mistério. E aí, Lucas Lima, começa ou não a partir de domingo clássico diante do São Paulo? Os dois outros grandes da capital jogam amanhã. O Palmeiras, líder do campeonato, 7 da noite, diante da equipe do Cruzeiro em Belo Horizonte. O Palmeiras é líder isolado porque ontem o Internacional empatou 1-1 diante do Coritiba, jogando fora de casa. O Palmeiras está 2 pontos à frente do Internacional. E buscando reabilitação, o Corinthians, 9 da noite, joga no Itaquerão diante do Santa Cruz. Na segunda-feira a gente fala muito mais de Campeonato Brasileiro. Para Armazém 26, materiais elétricos, hidráulicos e limpeza no centro de Santos. A gente faz a entrega para você e não cobra absolutamente nada. Ligue pra gente, Armazém 26 3221 3396, 3221 3396, no centro de Santos.
materiais elétricos, hidráulicos e limpeza no Armazém 26. Grande abraço, bom final de semana, Zé. Obrigado, Ricardinho, até segunda-feira, bom trabalho aí com o futebol brasileiro rolando, vai ter também final da Copa América, jogos da Eurocopa, muito no esporte para você verificar conosco diariamente com esse grande jornalista Ricardo Martins, que vai ser o comentarista de futebol da Copa, aliás, das Olimpíadas, na Rede Record de Televisão. Obrigado, Flávio Jordão, obrigado, Jorge Tadeu, Rick Santos, Patrícia Medina e principalmente a você de casa que nos honrou com a sua audiência. Um bom final de semana e até segunda-feira às 15:45 da manhã de volta aqui com o Bom Dia 98. Até lá. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Você ouviu Bom Dia 98. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde. Faça já o seu. 3226-6200. Realização CDL Santos Praia.